Eu queria começar com uma pergunta que talvez incomode um pouco. Por que quando alguém descreve um livro com uma única palavra, tipo Enemies to Lovers, Slow Burn, muita gente já decide ali mesmo que aquele livro provavelmente não vale muito a pena? Tipo, ninguém ouve e esse livro fala sobre alienação e desumanização e já desqualifica logo de cara. Mas se ouvir, isso é só um Enemy to Lovers, pronto. Já virou sinônimo de raso, de previsível, de literatura menor. Como se nomear a estrutura de um livro fosse automaticamente revelar a falta de qualidade nele. E é esse incômodo que eu quero puxar hoje. Porque eu acho que esse julgamento não tem tanto a ver com a obra em si. E tem muito mais a ver com a palavra usada para descrever ela. Essas palavras, Enemies to Lovers, Slow Burn, elas não são invenção do gênero comercial, nem vocabulário vazio de internet. Elas são tropes. E trope, no fundo, é filho direto do arquétipo. Arquétipo é aquela estrutura narrativa que a gente já encontra desde a obra mais antiga e aclamada que a humanidade conhece. Ilíada de Homero, por exemplo. O herói relutante, a jornada de transformação, inimigos que se reconhecem na dor um do outro. Tudo isso já está lá, há quase 3.000 anos. Trope é sua forma contemporânea de nomear este mesmo padrão, só que aplicado de um jeito mais específico, mais próximo do leitor de hoje. Enemies to Lovers, por exemplo, é só uma versão romântica de uma estrutura bem mais antiga, a do rival que se torna o único capaz de entender de verdade. Slow Burn é simplesmente a jornada lenta de transformação, aquilo que Jung chamaria de processo de individuação, só que aplicado ao desejo, ao reconhecimento do outro. Então, quando alguém diz, é só um Enemies to Lovers, de um jeito meio irônico, talvez o que essa pessoa esteja realmente fazendo é desqualificar uma estrutura que existe com outro nome desde que a gente conta histórias. Mas eu acho que tem uma camada anterior a essa, que vale a pena a gente abrir antes de continuar. Porque tropes como Enemies to Lovers e Slow Burn normalmente estão ligados a um tipo específico de leitura, a leitura de entretenimento. E aí entra o verdadeiro problema, porque a gente meio que aceitou, sem questionar, que a leitura de entretenimento é sinônimo de qualidade inferior. Como se um livro só tivesse valor se ele exigir sofrimento, se ele for difícil, se ele incomodar. Só que isso não é verdade, nem dentro do próprio cânone. Vamos pensar em A Metamorfose, por exemplo. Para quem lê com calma, enxergando as camadas, é um livro sobre alienação, sobre desumanização, sobre o peso de uma família que só te vê pela função que você tem. Mas também tem quem leia esse mesmo livro só por entretenimento, acompanhando a saga de um homem que vira um inseto gigante e mesmo assim, no primeiro instante, pensa em se atrasar para o trabalho. Vamos concordar que Gregor Samsa sinceramente merecia prêmio de funcionário do ano. Ler esse livro rindo dessa parte, achando aquilo absurdo e ao mesmo tempo engraçado, não diminui em nada a genialidade do Kafka. Ou seja, nem Kafka está imune a ser lido por entretenimento. E se mesmo Kafka pode ser lido assim sem perder valor, então tratar leitura de entretenimento como sinônimo de qualidade inferior já é de cara um preconceito sem fundamento nenhum. Essa mesma lógica aparece de um jeito ainda mais claro quando a gente pensa em Orgulho e Preconceito. Porque ninguém estranha quando alguém diz que leu esse livro para admirar a ironia fiada de Jane Austen, a forma como ela expõe com humor cortante o absurdo daquela sociedade obcecada por casamento, status e herança. Isso é lido como uma leitura séria, de descoberta, quase acadêmica. Mas se alguém ousar dizer que leu o mesmo livro só shippando Darcy e Elizabeth, dizer que sofreu com cada climão entre os dois,
ansiosa para chegar à carta dele, de repente parece que essa mesma leitura vale menos. Como se só uma das duas formas de ler fosse a correta e a outra fosse meio que vergonhosa, rasa. Só que é o mesmo livro. É a mesma Jane Austen. E é estruturalmente a mesma estrutura de Enemies to Lovers, que sustenta tanto a ironia social quanto a tensão romântica. Elizabeth e Darcy se julgam mal, se chocam até a virada. Ler pela ironia ou ler pela tensão entre os dois não são leituras opostas. São duas portas de entrada para a mesma obra. E nenhuma das duas devia valer menos que a outra. E se a gente já aceita isso, que dá para nomear Orgulho e Preconceito como Enemies to Lovers sem que isso tire o valor de Jane Austen, então por que, quando a gente usa essa mesma palavra para descrever um livro de entretenimento, automaticamente assumimos que aquela leitura tem menos valor? Eu acho que o problema nem é o trope. O problema é a gente insistir em separar leituras entre mais importante e menos importante, em mais valiosa e menos valiosa. Porque isso não cabe na forma como a gente realmente lê, no hábito real de leitura. Uma leitura de entretenimento tem um objetivo: te entreter, descansar, desconectar de uma realidade que às vezes só cansa. E quando ela entrega isso, ela cumpriu exatamente o que prometeu, com perfeição. Já um clássico, quando eu vou nele buscando camada, densidade, aquilo que existe entre as palavras, ele também entrega exatamente o que promete. Leituras diferentes pedem palavras diferentes e entregam coisas diferentes. Um trope não é um sinônimo de qualidade inferior. Ele só é o nome que a gente dá para um tipo de entrega. E entretenimento, descanso e desconexão nunca devia ser tratado como menos importante do que densidade ou complexidade. São necessidades diferentes e ambas são legítimas. É exatamente isso que eu quero trazer para Príncipe Cativo. Porque essa trilogia é, no fundo, uma fantasia histórica. Duas nações rivais, guerra, política, tudo isso construído com cuidado e densidade. E dentro desse embate, a gente acompanha dois príncipes que constroem devagar uma trajetória que vai do ódio ao reconhecimento, do reconhecimento à admiração e da admiração ao amor. Ver essa transformação acontecer página a página é delicioso. E isso não deixa de ser incrível só porque alguém pode resumir essa trilogia entre duas palavras: Enemies to Lovers, Slow Burn. Esses termos não tiram nada da densidade que existe ali. Eles só nomeiam, de um jeito mais acessível, a mesma estrutura que sustenta histórias que a gente chama de atemporais há séculos. Então, se você nunca chegou perto desse tipo de história, só porque ouviu alguém chamando de só mais um Enemies to Lovers, talvez seja a hora de se perguntar: você está julgando a obra ou só o rótulo que colocaram nela? Eu sou Priscila e você esteve em mais um episódio do Verso do Espelho. Até a próxima. Tchau, tchau.